Primeiras séries, estamos no caderno 3, módulo 18, página 99, e vamos para o texto para as questões 2 e 3. Poema de Manuel de Barros. Retrato do artista quando coisa. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Questão 2. Alguns vocábulos desempenham importante função no sequenciamento das partes do texto, na estruturação do texto. A. O pronome sua, no verso 3, é ambíguo, pois refere-se a homem ou riqueza. Vamos ver. Olha, gente, esse tipo de questão aí, a gente vai ter que ficar lendo toda hora. Senão a gente não consegue. Vamos ao poema. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Sua do homem. Não há ambiguidade nenhuma aí. A alternativa A está errada. B. O segmento, nesse ponto, tem valor catafórico em razão de anunciar uma informação. Lembrando que a referência catafórica é aquela em que o referente vem depois. Qual é o contrário de catafórico? É anafórico. É quando a referência vem antes. Lá na Bahia, todo mundo joga capoeira. Onde está o referente do lá? Depois dele, na Bahia. Referência catafórica. Aqui no Brasil, também. A referência do aqui está depois. A Maria foi para não sei onde. Ela está preocupada. Onde é que está o referente do ela? Antes, anafórico. Ok? Então, lendo de novo a alternativa B, da questão 2, da página 99. Depois de termos refletido sobre referência catafórica e anafórica. O segmento nesse ponto, no verso 4 tem valor catafórico, em razão de anunciar uma informação. Vamos ler o poema de novo. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Nesse ponto, que ponto? No ponto de a maior riqueza do homem ser sua incompletude. A referência dessa expressão nesse ponto está antes. É anafórica, não catafórica. B, errado. C. A conjunção como no verso 7 assume valor comparativo, dado que compara palavras e eu. Vamos ao poema de novo. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou. Esse como não é comparativo, é conformativo. Palavras que me aceitam conforme sou, do jeito que sou. Esse como não é comparativo, ele é conformativo. A C está errada. Letra D. Os relativos que, entre os versos 10 e 16, atuam na caracterização do sujeito. Vamos para o verso 9. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Ora, esses repetidos pronomes relativos que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, são pronomes relativos que caracterizam a expressão sujeito. Então, a alternativa D, os relativos que entre os versos 10 e 16 atuam na caracterização de um sujeito. Correta a alternativa D de dado. Questão 3. Esse tipo de questão da 2 aí enche o saco, porque você tem que ficar lendo direto, de novo, toda hora. Vez após vez. 3.
Outra forma de organizar a transcrição a seguir com respeito às normas gramaticais é palavras que me aceitam como sou. Alternativa A. Algumas palavras que me aceitam do modo como sou. Não haveria problema nenhum aí. Mas já que é para ser rigoroso, do jeito que está em cima aí, palavras que me aceitam como sou, palavras não está antecedida de um pronome indefinido algumas. Então, o A, só por causa disso, não vamos aceitá-lo. Se aparecer uma melhor, a gente volta para o A. O B, as palavras me aceitam do modo como sou. Essa está mais próxima, porque as palavras não estão precedidas de nenhum determinante. Vamos ver a alternativa C. Sou aceito pelas palavras como sou. Do jeito que está lá, a ênfase é dada às palavras, não a mim. Então, por essa razão, a gente não fica com a C. Por enquanto, estamos na B. A D. Como aceito as palavras transmedam? Aí, fora de cogitação. Palavras pelas quais sou aceito. No caso lá, não há nenhum pronome relativo, né, pelas quais. Não, então, nós vamos ficar com a B de bola mesmo. Aí fica tão esquisita que não dá nem para argumentar. As palavras me aceitam do modo como sou. Letra B é a melhor, sem nenhuma sombra de dúvidas. Texto para as questões 4 e 5. Será que os dicionários liberaram o dito cujo? Brasileirismo informal, termo não está proibido, mas deve ser usado de forma brincalhona. O registro num dicionário não dá certificado automático de adequação à expressão alguma. Significa apenas que ela é usada com frequência suficiente para merecer a atenção dos lexicógrafos. O substantivo dito cujo, que substitui o pronome de uma pessoa, o nome, perdão, de uma pessoa que já foi mencionada ou que por alguma razão não se deseja mencionar, é um brasileirismo antigo e, de certa forma, consagrado, mas aceitável apenas na linguagem coloquial. Mais do que isso, mesmo em contextos informais, seu emprego deve ser sempre jocoso, ou seja, brincalhão, como anotam diversos lexicógrafos, entre eles o Wise e o Francisco Borba. Convém que quem fala ou escreve dito cujo deixe claro que está se afastando conscientemente do registro culto. Exemplo, o Leão procurou o gerente da Metro e se ofereceu para Leão da dita cuja em troca de alimentação. Escreveu Milor Fernandes numa de suas fábulas fabulosas. Questão 4. Em vista da intenção do autor refletir sobre o uso da expressão dito cujo, o texto se organiza linguisticamente observando certas propriedades de estilo. Quanto a essas propriedades, apenas é adequado afirmar que a linguagem é culta? Sim. Com traços de erudição? Não chega a ter traços. Traços de erudição são aqueles traços que causam uma certa estranheza, de tão eruditos que são, que restringem a abrangência de interlocutores. Não restringe a abrangência de interlocutor nenhum. É óbvio que a pessoa tem que ter uma certa competência, né, linguística para entender esse texto, porque ele é formal, sim. Então, a alternativa A não é verdadeira. O texto compõe-se em estilo formal, sim, sem perder de vista a proximidade com o leitor. Quando ele diz, volta lá, volta para o texto, por favor. O registro num dicionário não dá certificado automático de adequação e expressão alguma. O autor do texto está se aproximando do leitor, porque muitas vezes nós consultamos um dicionário e vemos algumas expressões lá que
são coloquiais, são informais. Né? Aí, então, ele está se aproximando do leitor, de mim, de você, e alertando o seguinte: olha, o fato de estar no dicionário não significa que ele é adequado para todas as circunstâncias. Né? Então, essa aproximação existe sim. Voltando para B, o texto compõe-se em estilo formal, sem perder de vista a proximidade com o leitor, ele parece aconselhar o leitor. Né? Olha, não é porque está no dicionário que você pode sair por aí usando em todas as circunstâncias. Ah, eu vi o dito cujo no dicionário Wise, então, num texto formal, numa circunstância formal, eu vou usá-lo. Não, ele está alertando você, então ele está se aproximando de você como leitor. Recurso que está adequado à finalidade didática da mensagem, sim. A finalidade didática da mensagem é alertar o leitor, a mim, a você, de que nem sempre uma expressão que consta no dicionário é adequada para todas as circunstâncias, incluindo as formais. Razão pela qual a alternativa B é a correta. Questão 5. O posicionamento defendido pelo autor revela que o uso da expressão dito cujo deve ser feito com liberdade, pois está adequado a qualquer situação. Não. Circunstâncias formais, não. B. A expressão dito cujo funciona como referente em alguns casos e integra o vocábulo do português brasileiro. Né? A brasilidade inclui uma certa informalidade. Por isso que quando você parte, né, lá na primeira série, vocês ainda não estudaram o modernismo, vão estudar no finzinho da segunda série, ou normalmente até na terceira série. Né? O modernismo, os autores queriam dar para a língua portuguesa uma identidade brasileira. Queriam até chamá-la de língua brasileira, não de língua portuguesa, porque portuguesa lembra Portugal, brasileira lembra Brasil. E eles inseriam aspectos de coloquialidade, de informalidade. Né? Então, quando você fala em língua brasileira, você está incluindo, inclusive, a versão informal, coloquial da língua. Então, na alternativa B é a afirmativa correta. A expressão dito cujo funciona como referente em alguns casos e integra o vocabulário do português brasileiro. Falar português brasileiro é a mesma coisa que falar do português informal. Ok? Então vamos para o desenvolvendo habilidades. Textos para as questões 1 e 2. Texto 1. Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos com os quais estão relacionados. Daí denominarem-se relativos. Ele é relativo porque ele tem relação com o termo anterior. Eu já mencionei isso para vocês nas aulas teóricas. Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente equivalente a em que. A casa onde, a casa em que moro. Alertei vocês nas aulas teóricas de que sempre que nós usamos o onde como pronome relativo, tem que ter um lugar. Um lugar em que algo aconteceu. Ou acontece, ou vai acontecer. Texto 2. Onde exprime estabilidade, o lugar em que, aonde indica movimento. Isso eu não tinha falado para vocês. Vou falar agora. Aqui nós temos um pronome relativo onde, o lugar onde estou. Depois do onde, nós temos o verbo estar. O verbo estar é um verbo estático, parado. Aí eu uso onde. Quando você tem, depois do pronome relativo onde, um verbo dinâmico, que indica movimentação, aí você deve usar o aonde. Por exemplo,
Aqui eu coloquei o pronome relativo aonde. Veja que depois dele nós temos o verbo ir. O verbo ir, você consegue ir para algum lugar sem se movimentar? Não. Então o verbo ir é dinâmico e expressa movimentação. Então, quando você tem um verbo dinâmico, você usa o aonde. Você vai aonde? Você está onde? Estar é o verbo estático, parado. Ir é um verbo dinâmico. Você vai aonde? Você está onde? Isso eu não tinha falado. Então, voltando aqui. Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente. Não, desculpa, é o texto 2, né? Perdão. Onde exprime estabilidade. O lugar em que, aonde indica movimento. Lugar a que. Alguém vai, por exemplo. Ok. Questão 1. Assinale a alternativa em que o pronome onde esteja em consonância com as prescrições dos dois gramáticos. Ok, vamos lá. Os dois gramáticos fizeram afirmações corretas. Então, não pode haver deslize nenhum aí. Porque nenhum deles afirmou nenhuma besteira que contraria o padrão culto da língua. Houve um deslize, não está de acordo com o que eles disseram. Como tem que ser, né? Não sei o setor aonde devo levar. Se você vai levar, tem como você levar alguma coisa para alguém parado? Não. Se eu vou levar a algum lugar. Não sei o setor aonde devo levar a guia de inscrição. Essa atende às exigências, porque o verbo levar é um verbo dinâmico. Vamos ver por que não é a B? No início do século, houve um desenvolvimento maior no Sudeste, aonde tudo se plantava. Não, plantar não é um verbo dinâmico. Eu planto, eu posso plantar parado. Então, esse não é. C. As mulheres estão cada vez mais modernas, onde? Esse onde não faz sentido, porque não houve antes dele a menção de um lugar. Então ele é indevido, em que não tem. As mulheres estão cada vez mais modernas. Houve menção de algum lugar aí? Não. Um lugar em que algo acontece? Não. Razão pela qual a C também não é. A letra D. Agindo dessa forma, sem medir as consequências, logo João verá o lugar onde vai chegar. Aonde vai chegar? Porque você chega a. No nosso cotidiano, nós usamos chegar em, mas o padrão culto determina. Chegar, quem chega, chega a algum lugar. Você consegue chegar a algum lugar parado? Eu quero chegar ao centro, mas eu não vou sair daqui. Não tem como. Para você chegar a algum lugar, você tem que se movimentar. Portanto, ele é um verbo dinâmico, não estático. Razão pela qual a D está errada. E aí, a convocação da seleção é onde eu não. Ora, houve antes desse onde a menção de um lugar em que algo aconteceu? Não. A convocação de seleção não é lugar nenhum. Portanto, é a letra A mesmo. Não. Na 2. Assinale a alternativa em que o uso do pronome em destaque possa ser exemplo da definição de pronome relativo proposta por Segala no texto 1. Vamos ver de novo o texto 1. Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados, daí denominarem-se relativos. Pronome relativo é aquele que tem um termo anterior ao qual ele se refere. Foi isso que Segala falou, que é a mais absoluta verdade. Indiscutível e absoluta verdade. Quero saber onde você guardou as lâminas. Esse onde não é pronome relativo. Esse onde inicia uma oração subordinada objetiva direta. Porque o verbo saber é transitivo direto. Ele exige um objeto direto, que no caso começa com o onde. O B, meu lema é, só amo quem me ama. O verbo amar é a mesma coisa. Esse quem não é pronome relativo. Ele inicia oração subordinada substantivo objetiva direta.
porque o verbo amar é transitivo direto. Então não é o B. O B não é. C. Todos sabem, verbo saber, verbo transitivo direto. Então esse aqui não é pronome relativo, ele não tem um referente antes dele. Mesma situação. Verbo saber, verbo transitivo direto. A oração posterior exerce função de objeto direto, não é pronome relativo. D. Minha mãe me disse que aonde eu vou, esse aonde não tem um referente anterior de lugar. Tanto é verdade que não está errado, tá? Aonde eu vou, ninguém mais pode ir. Ele não está errado, mas ele não é pronome relativo, porque não tem um termo anterior a ele ao qual ele se refere. E o verbo dizer é transitivo direto. Nesse caso, ele pode ser transitivo direto e indireto. Bom, ele é transitivo direto e indireto, porque diz o quê? Aonde eu vou, tal, tal, tal. Para quem? Para mim. Então ele é transitivo direto e indireto. Esse é onde não tem um referente anterior, por isso não é um pronome relativo. Só sobrou a ele, né? Se não tiver na eu vou me estrepar, ou o exercício está errado. A mulher cuja lembrança, opa, esse cuja, falei para vocês, o referente dele é mulher, mas ele concorda com lembrança. Como mulher e lembrança são femininos, não há divergência de gêneros aí. Número 2, a alternativa correta é a letra E de elefante. Vamos parar por aqui. Continuamos na próxima aula, se Deus permitir. Muito obrigado pela atenção de vocês.